Fala rapaziada do meu canal, aqui é o Matheus. Você está no canal Lenda em Movimento, onde você encontra análise de ações, análise de empresas, carteira de ações, a minha carteira, onde que eu estou construindo e estou mostrando para vocês a trajetória dessa carteira. E nós, para não perder o ritmo, estou um pouco ruim hoje do nariz. Vocês não ligam não, mas nossa, tá meio ruim assim, mas vai dar tudo certo. Nós não vamos perder o ritmo porque acabamos de avaliar a Unifique e decidimos que a Unifique vai fazer parte da nossa carteira. Por isso, sem mais delongas, já está aqui aberto no meu computador. Vocês já estão vendo a tela do meu computador onde vocês veem a Unifique. Esse é o site Fundamentei, uma das poucas coisas que eu recomendo aqui nessa vida, tá? Eu gosto muito do site Fundamentei. Façam assinatura, se possível, façam Feijão Black lá com os caras são bons. E não ganho nada para isso, tá? Importante. Mas peguei os documentos lá no site de RI da empresa, onde nós vamos ver os resultados do quarto trimestre, tá? Nós já vimos um pouco de como foi, mas nós vimos o terceiro trimestre, porque nós vimos a apresentação do terceiro trimestre, né? A apresentação institucional. Então vamos ver aqui os resultados do quarto trimestre de 2025 da Unifique, onde com certeza vão consolidar os dados de 2025, né? Então, aqui são os destaques: margem EBITDA com aumento no percentual, isso foi ótimo, refletindo maior eficiência operacional. Telefonia móvel com 247 mil acessos líquidos, né? Telefonia móvel com muito crescimento, né? Inclusive, baixa alavancagem financeira, já vimos sobre isso, e um churn muito baixo, muito tranquilo também. E eles mostram um mapinha, né? Parece que cada mapinha desses aqui é onde a Unifique tá. Então, bem legal aqui. Ele já tem aqui uma presença muito forte no Rio Grande do Sul e na Santa Catarina, né? E tem uma presença aqui mínima já no Paraná, mas devem querer entrar e explorar esse estado em breve também, né? Aqui o desempenho operacional, né? Então a banda larga crescendo 182% e o Home Connected com 82% de crescimento desde o quarto trimestre de 21, né? Foi um número muito positivo, sem dúvidas nenhuma. O churn é muito baixo, o churn é abaixando à medida que o tempo vai passando. Então poucas pessoas escolhem sair dos planos, né? Crescimento orgânico muito forte, 43 mil, e o market share na Santa Catarina é de 21%. Com certeza deve ser uma das líderes de mercado, né? Combo, mais 19% no banda larga mais móvel, né? Eles até trazem sobre isso porque eles estão vendendo bastante combo e isso faz com que eles tenham aí uma facilidade da jornada do cliente, né? Então isso aqui é coisa boa. Aqui é a telefonia móvel, combo em relação a móvel também é alto, 81%, 247 mil linhas ativas no móvel, era 95 mil no ano passado, então crescimento estrondoso aqui, com toda certeza, né? Linhas ativadas, portadas de outras operadoras, 50% desse número é de outras operadoras, né? Ao longo do quarto trimestre 25, o churn também é bem baixo. Cidades com cobertura própria 128, já vimos que esse número aumentou, né? Em relação ao terceiro trimestre. Eles estão conseguindo expandir bastante a sua rede e conseguindo, obviamente, aumentar a quantidade de população coberta, né? E com isso eles vêm aumentando receita, 69 milhões já aqui na telefonia móvel. Boa notícia também, né? E aí, aqui a gente já viu esse gráfico, mas 82% fica aqui com internet e mídia, mas a telefonia móvel tá chegando aqui, né? E tem TV também com bastante relevância, então eles têm aqui uma, uma fonte variada de geração de receitas, que é muito positivo, tá? Muito bom também. Aqui o desempenho financeiro, então a receita bruta saindo de 600 milhões e atingindo 1,5 bilhão em 2025, entre quarto tri 18%. O EBITDA ajustado também com crescimento muito bom, 30%. Engraçado, né? Porque cresce mais que a receita bruta. Essa receita, é claro que aqui é a receita bruta, né? Não é a receita líquida, mas isso significa que eles seguraram bastante os custos aqui, né? O custo fixo está crescendo pouco, mesmo com grande expansão de clientes, né? Então tá bem interessante esse número aqui. E aí o lucro bruto é a mesma coisa, né? Já dá para ver que já tem aqui uma disciplina nos custos fixos da empresa, né?
e aí o lucro líquido crescendo 25% mais do que a receita bruta inclusive, né. Então, a receita líquida aqui, a margem líquida está muito boa também, e aí o crescimento em relação ao quarto tri de 25%, né. Muito interessante também. Aqui a alavancagem, então dívida, já vimos sobre isso, dívida muito tranquila da empresa, tem mais nada demais acontecendo aqui. Então, a empresa tem bastante caixa aqui também disponível, e aí tem um eixo de dívida muito, muito tranquilo, muito beleza aqui, empresa super saudável em relação à alavancagem, né. Aqui os eventos recentes, né, então, muito interessante isso daqui, novas ações foram emitidas, 37.200.000.000 de capitalização de lucros, né, então, o que que significa isso? A empresa tinha 200 milhões lá parado e ela falava: "Vamos transformar isso em capital social, só". E aí os caras emitiram novas 37 milhões de ações e distribuíram para os acionistas da empresa, né, conforme posição. Então, muito interessante aqui. Aqui os dividendos intermediários, né, todo mundo fez isso, normal, elevação de rating de crédito, né. Aí eles fizeram aqui o acordo, pra aquisição de frequência, né, de 3,5 GHz no Paraná. Bem interessante isso aqui, né. Valor da aquisição de 20 milhões. Aí Super Telecom, 24 mil clientes adicionados, 37 milhões de equity, e aí várias cidades atendidas aqui, né. Aí ó, no Paraná, eles já estão aí com mais interesse no Paraná, né, isso é muito importante também. E aí eles fizeram mais uma emissão de debênture aqui. Aí vem o Q&A, então muito tranquilo, tá. Você vê aqui que o resultado da empresa, ó, muito em linha, né, muito interessante. Vamos olhar aqui então para o release. Eu gosto de olhar o release, porque o release, ele traz um resultado, mais detalhado. Você consegue ver a tabela, consegue ver os custos. Aquela tabelinha matadora para mim, né, porque dá para ver com mais profundidade o que está acontecendo com o dinheiro da companhia, né. Porque, basicamente, avaliar a empresa é isso. Você tem a receita, um grande funil aqui, aí ela vai afunilando até entregar o lucro e gerar o caixa também. Então, você precisa avaliar se isso funciona bem à medida que o tempo passa nas empresas. Além, é claro, de entender como funciona o modelo de negócio da empresa. Então, se a empresa ela é fácil de entender como é aqui, pô, a empresa vende plano de internet através do telefone, através do WhatsApp. O cara vai, aceita, o cara vai na sua casa e instala, você começa a pagar mensalmente. É quase que uma receita garantida, né, porque, geralmente você tem um contrato longo aí com o cliente, não deixa ele te earnar durante um ano. Interessante, né. Então é isso aí, negócio facinho de entender. Ah, aí aqui eles repetem os destaques, mas aqui já vem o que a gente queria ver, né. Olha só como a empresa é muito mais relevante no B2C, né. No B2B ela ainda não é tão relevante assim, mas crescimento na receita operacional bruta de 19%. Aí na líquida veio um crescimento de 21%, enquanto para o ano foi de 15%. Mas o que chama a atenção aqui é o custo dos serviços prestados, né, o famoso CPV, né, custo do produto vendido, aqui no caso é de serviço prestado, que é uma empresa de serviço, mas esse custo ficou aqui em 20% de crescimento. Claro, aumentou, porque aumentou a base de clientes, aumentou a base de operação da empresa, aumentou a geração de receita, e aí vai ter que ter mais custo mesmo. É normal, esse número aqui é normal, mas ele cresce menos que a receita. Então, por isso que o lucro bruto expande mais do que a receita. E aí vem um cascateamento de efeitos positivos, né? Porque o lucro bruto cresce mais que a receita, tanto para o ano quanto para o trimestre. A margem bruta expande, que é boa notícia. A despesa operacional aqui no quarto tri variou pouco, mas também variando muito pouco em relação à receita. E aí, o lucro bruto, ele tem esse avanço forte mais do que a receita operacional líquida. Então, a empresa só tem boas notícias aqui, né? Aí vem o EBITDA, aí varia 19%, muito por causa da depreciação e amortização, que cresceu tanto no ano quanto no trimestre. Mas, quando você olha para o ajustado, né, ele cresce mais do que a receita. E aí o resultado financeiro, ele acaba atrapalhando um pouquinho, né? Você tem na verdade, não, né? Você tem um resultado financeiro menor aqui, né? É isso?
quarto tri de 24 é esse daqui. É isso mesmo. Então, o resultado financeiro não pesa tanto no resultado assim. Então você vê que a dívida é bem tranquila. E aí o lucro líquido, eh, com margem líquida de 17%, avança a mesma quantidade aqui da receita operacional, mas muito por causa da depreciação e amortização. Então, aqui o lucro líquido por ação cresce na mesma proporção. Era 14 centavos, agora é 18 centavos por ação no lucro líquido. Capex com um leve decréscimo, né? Mas certamente vai começar aí o primeiro trimestre a todo vapor, né? Que já estão fazendo aí novos anúncios de aquisição de empresa, né? E por aí vai. Então, eles até trazem aqui, eu não sei por que eles trazem esse valor aqui, né? Mas enfim, trazem de dezembro, né? Aí a radiofrequência, que é 27 de janeiro, tu já tem aqui, já vai ter um pouquinho de CAPEX mais, aqui ó, 6 de março vem a aquisição da iSuper, que é aquela empresa que eu falei pra vocês lá do Paraná, né? 17 milhões de equity, né? Quarta emissão de debênture, então um pouquinho mais de dívida. Muito, por enquanto, tudo legal aqui, né? Deixa eu reduzir só um pouquinho aqui. Ainda tá grande, né? Aqui, ó. Aqui tá ótimo. Então aqui, olha só como que você entra no detalhe do negócio, né? Olha só. Você tem aqui os indicadores operacionais da empresa, todos eles, né? Então tem a taxa de penetração aqui, tem acesso à banda larga. Mas aí a gente quer ver mais um indicador financeiro, né? Então você vê que aqui a gente viu tudo isso lá no passado, né? Mas aqui tem um histórico até maior, né? Olha só como que a receita avança muito, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? A receita avançando bastante, o lucro líquido tá acompanhando, com margens muito parecidas, né? Então, é um negócio que tem muita previsibilidade mesmo, porque por conta das receitas, né? Mas aqui você vê que a empresa está conseguindo aumentar a sua área de atuação, né? E aumentar, no caso, a quantidade de pessoas que ela tem atendido, né? Isso aqui é muito positivo. Aí ela entra um pouquinho mais no detalhe do que a gente queria ver, que é ah, os indicadores operacionais, os acessos por estado. Então, aqui no Rio Grande do Sul teve uma pequena perda, mas avanço bom aqui na Santa Catarina, no Paraná. Tem tá um pouco pequeno, né? Mas crescimento aqui de duplo dígito já quase 10% de crescimento já é bom. Então, isso aqui é interessante, né? Ah, ok. Aí aqui a gente entra no detalhe do churn, né? Então o churn, eles falam que eles colocaram um time dedicado para acompanhar o churn, ações, né? Para reduzir aqui as inadimplências e por aí vai. Então o churn aqui tem abaixado, então eles estão conseguindo ver aqui o número variando para baixo, né? Então a, a gestão do time está sendo boa, né? Quem está cuidando do time tá indo bem com essa supervisão. Aqui telefonia móvel, né? E telefonia móvel é absurdo, né? Crescimento muito abrupto. Acesso de telefonia móvel de 159% variando. Muito por causa do avanço, né, da rede 5G que eles estão construindo, né? Então eles estão indo para cima desde 2021. Já tá aí com o CAPEX operante. E aí eles estão adicionando receita adoidado, né? Então estão aí fazendo aquisição da frequência de rádio, né? Do radiofrequência, né? Então estão fazendo aí de tudo para fazer com que esse número continue crescendo, né? E aí os combos, né, 81% são combos em relação ao móvel, né? Isso que também é muito importante. Aí vem isso aqui é o detalhe do detalhe, isso aqui é muito importante de ver. Por quê? Porque você consegue ver que a internet no quarto tri e em 25, 24 não tá indo tão bem assim não. Decresceu 5% aqui. Então é um ponto de atenção aqui para a empresa. Mas o que tem carregado o resultado da companhia? Telefonia móvel cresceu 545% na receita. Então saiu de 10 milhões para 69 milhões. Olha só, não tem quase nem 10%, tem um pouquinho mais de 10% das cidades atendidas e já tem aí um acréscimo de receita absurdo, né? E TV e mídia também tá indo muito bem, né?
Só que aí é importante olhar, né, porque a internet não é porque eles estão perdendo clientes, é porque eles estão redesenhando a jornada do cliente e alguns, sofreram aí reajustes para baixo às vezes, e estão melhorando em relação ao combo também. Então acaba que ela perde na internet, mas ganha na TV e na mídia, porque foi um combo. Então, é muito interessante ver essa abertura aqui, né. Aí o serviço de data center, né, saindo de 18 milhões para 20, é um crescimento muito modesto, mas ajuda, né. Qualquer milhão aqui já ajuda, né, porque é uma empresa muito pequena. É uma empresa que ainda pô, uma empresa que vai lucrar aqui 200 e pouco milhões, qualquer receita que vier ajuda muito. Então, aqui os demais serviços também com crescimento, então a empresa tem feito ótimo trabalho em diversificação de atuação, e aí, claro, agora telefonia móvel é o grande foco da empresa, mas, tem aí crescimento em quase todas as linhas, alguns em duplo dígito, outros não, mas é assim mesmo, diversificação de receita é assim mesmo. E aí, aqui eles até explicam, né, olha aqui ó, receita de internet variou para baixo, porque teve ajuste comercial, teve reposicionamento de oferta, maior competitividade e adequação ao perfil de consumo dos clientes, por aí vai, né. Aí, aqui o lance dos combos, né, então teve aqui uma questão com TV e mídia, e a reestruturação dos planos de banda larga implementada pela companhia, que passou a incorporar de forma mais relevante o serviço de valor adicionado aos pacotes ofertados. Então, olha só, você perde a internet, mas você ganha na receita de TV e mídia. Aqui os demais serviços, né, e aí câmeras, telemedicina e por aí vai. É um negócio até nada a ver com a Unifique, né, mas é interessante ter esse tipo de receita também, é bom. Aqui, as provisões de crédito, liquidação duvidosa, né, então acaba que tem que ter isso daqui, porque tem gente que vai ficar devendo a Unifique, né, mas beleza, tranquilo. Aí vem os custos, né, você quer ver os custos no detalhe? Tá aqui, ó. Olha lá o custo no detalhe, bem tranquilo. Então gasta muito com o pessoal, né, mas tem aí amortização de direito de uso de imóveis, né, entra muita amortização aqui também nesse custo, né. Tem o roaming também aqui, né. Esse roaming eu não sabia que era isso, né, mas pelo que eu li aqui é quando você usa a rede de outro operador, né. Aí eles estão falando aqui que eles estão usando algumas redes da TIM, onde não tem ainda Unifique. Quando você liga lá o roaming no seu celular, você tá fazendo isso, né, bem interessante isso daqui. Aí a despesa geral administrativa, muito tranquilo, né, nada demais acontecendo também, eles separam, né, despesa comercial aqui, que é aquela questão toda com marketing, né, propaganda, né, por aí vai. E aí o custo de despesa total variando apenas 14%, né. Isso é muito bom. Então eu não vou ler os destaques aqui não, mas certamente, se você quiser entrar no detalhe, né. E aí é exatamente, a empresa lucra 209 milhões no ano, qualquer milhão, meu amigo, ajuda a crescer esse resultado aqui no final, né. Então, por isso que é importante a empresa ter essa diversificação de receita, como ela tem tido, né, muito interessante. E aí, claro, vai pagar mais imposto, porque está crescendo o resultado, mas uma boa notícia é que o resultado financeiro não impactou aqui no lucro, né, este ano, e o EBITDA 19%, né, então o lucro cresce na mesma quantidade do EBITDA, né. Então, muito tranquilo aqui, sem quase nenhum ajuste, né, teve essa recuperação de imposto aqui, mas é muito tranquilo também. Resultado muito excelente da Unifique, tá. Aí vem o resultado financeiro, então eles mostram aqui que a despesa abaixou, mas a receita também deu uma baixada, né, mas o resultado financeiro variou para baixo, no final das contas. E aí vem a dívida, né, a dívida muito tranquila, dívida sem nada demais, né, cresce dívida aqui no acumulado, né. Mas essa dívida não atrapalha, assim, o resultado financeiro, né. Tem algumas dívidas aí bem bem de passivo de locação de rede também, né. E aí tranquilo na no ajustado, né, em relação ao EBITDA, né. Muito beleza isso daqui também. Aqui o perfil do endividamento, né. Então, tem uma parte aqui em pós-fixada, tem outra em CDI, então bem tranquilo aqui também. O aging, 2 anos e meio prazo médio da dívida, né, então
É uma empresa que tem muito saldo de caixa também, né, então é uma empresa que tem uma posição confortável em relação à sua dívida, e aí vem o fluxo de caixa, né. Então, Capex aqui total 123 milhões, teve uma baixada aqui no trimestre, mas no ano também teve uma baixada, mas gera caixa operacional, a empresa é muito tranquila, né. Aqui o fluxo de caixa livre, conversão de EBITDA em FCO é 97%, né, absurdo, né. Tanto para o ano quanto para o trimestre, fluxo de caixa livre também positivo, mas aqui vem o Capex, né, eh, faz interferência nesse número, né, mas o fluxo de caixa geral é muito bom, né. Não tem o que falar, tá. Empresa redondíssima, redondíssima mesmo. Aí eles até celebram aqui o número de acionistas que tá crescendo, né. E aí vem a DRE total, né, consolidada e o fluxo de caixa e acaba. Então é isso, meus amigos, Unifique. Meu Deus, que resultado maravilhoso. Foi até um vídeo mais rápido, e aí a gente já vai dar a nossa nota, nota 5. Essa Unifique é pela perspectiva de crescimento de receita, pelo trabalho que vem sendo feito e pelas apresentações, pelo entendimento do negócio que dá para ter com as apresentações. Empresa muito redonda, tá? Muito boa mesmo. E aí a gente está habilitado aqui a fazer o nosso comentário, tá? Eu vou fazer o comentário aqui e eu vou deixar os 2 links, depois eu edito e volto aqui e coloco os links, né? Mas certamente vamos deixar aqui os nossos nossa contribuição com o Unifique, tá ok? Até daqui a pouco. Maravilha, então vamos terminar o nosso vídeo com o nosso resultado, né? Bom, vi a apresentação institucional e os resultados e eu estou impressionado com a qualidade da companhia. Esse tempo sem resultados é um tempo muito bom, onde a gente consegue ter uma liberdade de criação muito boa. Por quê? A gente consegue avaliar novas empresas. E por isso a gente está revendo ali o ranking, o que a gente pode incluir, o que a gente não deveria incluir. E, de fato, Unifique é uma empresa interessante, tá? Mesmo com a IPO recente, tem feito um ótimo trabalho desde que adquiriu esse leilão. E a geração de receita é, é, é intensa e ela é diversificada. Mesmo com grande concentração da receita ainda em banda larga, o crescimento da receita gerada com telefonia é sinal de que vai continuar acontecendo por algum tempo, dado que são mais de 60 cidades e ela está em 128 atualmente. Então, isso aqui é muito interessante porque, dado o churn que ela tem baixo, ou seja, ela está mantendo todos os clientes felizes dentro da operadora dela, de telefonia móvel, e ainda tem mais cidades e lugares para expandir, com tudo dando certo, a empresa tem aí adição de receita ainda mais positiva para alguns anos, tá? Aí vem os custos de serviço prestados nas despesas gerais, né? O crescimento aconteceu, óbvio, porque tem mais gente sendo atendida, mas em menor percentual esse crescimento aconteceu, tá? E aí faz com que a margem EBITDA aumente, ocasionando um ótimo resultado operacional da empresa, tá? A aquisição de novos clientes orgânicos é impressionante. Aliás, nesse ponto, o churn da companhia vem baixando ao longo do tempo. E isso é um resultado de um time dedicado que a companhia deixou para acompanhar esse indicador, para cuidar desse indicador, né? Então tá dando certo. Depreciação e amortização vai acontecer aqui, é normal, devido a alguns merger and acquisitions que ela faz, né? E também tem os investimentos aí da aquisição que ela precisa fazer para atender o leilão de 21, para a expansão da telefonia móvel, né? Aí o lucro líquido com bom avanço, geração de caixa operacional e dívida estável, tem nem o que comentar disso aqui, né? Trouxe outro destaque, que é a unificação de ações, isso é geração de valor pura para acionista, né? Que pega capital parado, praticamente parado entre aspas, né? E transforma em capital social, aumentando assim a participação dos acionistas, gerando valor, né? Isso é coisa boa da gestão. E para finalizar, eu gostei demais do Unifique. Eu gostei da frase do Arthur no resultado do quarto tri, que são várias opções de crescimento. E isso é o que define ela, porque ela tem para onde crescer dentro da banda larga ainda, porque tem outras operadoras operando dentro do estado, e claro, tem espaço para todo mundo, mas com a, com a recomendação boca a boca, né, com o NPS, a galera vai
recomendando, né? Fala, nossa, a Unifique lá, coloquei a Unifique lá em casa, ficou bom demais, cara. Aí o cara já fala assim, não, mas eu tô com a Vivo lá, tá um lixo. Aí já vão trocar pra Unifique. Então essa recomendação tem valor, né, de boca a boca, mas assim, não só nisso, né? Tem espaço para crescer dentro do estado do Paraná, onde a operação dela é muito mínima e a telefonia móvel já foi responsável pelo crescimento expressivo de receita nesse ano, de 24 para 25, mas ela vai continuar avançando é, porque ela ainda tem muito espaço para crescer, né? Então, depois eu vou voltar aqui nesse comentário, né, para editar, para colocar aqui os links para o vídeo, né? Então, esse é o canal Lenda em Movimento. Eu já vou comentar, porque senão eu esqueço, né? Mas depois dá para editar o comentário, se não me engano. Dá. Então, é isso, tá? Esse é o nosso vídeo sobre Unifique. E aí, você me diz aí o que que você acha de Unifique. Você gosta? Você desgosta? O que que você acha da companhia? Então, tá aí. A gente deixou o nosso. Já adicionou ela na carteira, já deixou a nossa nota. E aí, nós vamos encerrando o nosso vídeo por aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário sobre o Unifique. Fala aí o que que você achou da companhia, o que que você não achou. E vamos pro próximo vídeo. Muito obrigado. Falou, um abraço.